Eu vou fazer com vocês aqui, né, começando, a parte da Gumbel Máximos e Gumbel Mínimos, tá? Eu vou preferir fazer essa explicação, porque depois o assunto que eu vou tratar com vocês já é de precipitação, não com tratamento dos dados de forma estatística, né? Mas já explicando um pouco mais a questão de obter os dados de precipitação e também como montar uma série histórica. A gente só usou a série histórica até agora, né? Então, eu vou aproveitar para falar agora dessas duas distribuições, né? Aí eu uso esse tempo da primeira parte aí, digamos, da gravação para explicar Gumbel Máximos e Gumbel Mínimos. Então, alguns detalhes aqui que eu acho melhor eu já explicar e, se vocês tiverem dúvida, eu já esclareço, tá? Não que depois a gente não possa, né, retornar nisso, se tiverem dúvida. Mas aí depois eu abro mais uns 20 minutinhos depois para falar dessa parte de precipitação que acho que fica mais fácil assim, tá? Então, o que acontece? Eu vou responder com vocês aqui as mesmas perguntas, chamando a atenção de alguns detalhes aqui, tanto para Gumbel Máximos quanto para Gumbel Mínimos, tá? Então, vamos lá. Primeira pergunta do tipo, né? Perguntando qual é o evento, né? Então, quando a gente fala, acho que foi até o Christian que me perguntou hoje, se não me engano, de manhã, quando a gente fala aqui, né, uma situação dessa, esse tipo de pergunta aqui, precipitação total anual, a gente está perguntando qual é o evento, né? Porque, no caso aqui, os dados trata-se, né, de precipitação anual, tá? Total anual. Aquele outro material que eu passei para vocês, né? Dados de vazão máxima. Então, lá o evento é vazão máximo. Só ficar atento com essas questões aí, tá? Chamando atenção em relação a isso. Então, aqui pergunta do evento, né? Ou seja, qual a precipitação total anual que ocorre com a probabilidade de excedência, tá? É importante, né? Ficar atento com essa questão aqui do maior ou igual a 20%. E aí a gente vai calcular, então, né, o valor de X nesse caso. Lembrando que como é uma expressão de Gumbel máximos, né? Como é Gumbel máximos, tá até aqui, tá mais fácil. Como é Gumbel máximos, o que acontece? Quando eu quero X, aqui eu coloquei XTR, mas já troquei num outro material e acabou ficando aqui. O XTR aqui, gente, é o X, né? Só lembrar que o TR é de período de retorno, tá bom? Então, nesse caso aqui, lembrar uma coisa importantíssima aqui, né? No uso dessa equação, tá? Propriamente dito, dessa equação aqui. Essa equação te permite calcular o valor de X, né? Chamando aqui de XTR, ou seja, o evento, né? O evento que depende do período de retorno, tá? E o que acontece? Esta expressão que está aqui, como ela é Gumbel máximos, tem um detalhe muito importante, tá? Muito, muito importante que vocês não podem, de forma nenhuma, esquecer disso. Essa expressão, como ela é Gumbel máximos, tá? Perguntas do tipo maior ou igual, ou seja, excedência, tá? A gente vai responder direto com essa expressão aqui. Se a pergunta fosse do tipo de não excedência, ou seja, menor ou igual, tá? Que é o caso da questão 3 aqui, depois a gente chega lá, né? Não que é questão 3, né? A questão 3 é do ano muito seco, não fala que é menor ou igual, né? Desculpa, mas é só o detalhe. Então, aqui, como se fala maior ou igual e é uma situação de Gumbel máximos, essa expressão toda, ela já é para responder eventos máximos. Eventos do tipo maior ou igual. Por quê? Porque é Gumbel máximos. Tá? Então, já foi preparado para essa situação. Tá? Então, tome cuidado com isso aí.
Então, chamando a atenção desse detalhe, né, eu peguei aqui, então, o valor de precipitação, desculpa, de probabilidade, né? Eu coloquei errado lá, a Bruna me chamou a atenção disso das unidades. A probabilidade aqui, então, de maior ou igual a 20%, né? Colocando aqui, então, na verdade, né, seria o mesmo que eu escrever o inverso do período de retorno, ok? Ó, porque essa parte aqui, lembrem-se, né? 1 sobre TR é P. Então, na hora de escrever, ou escrevam P no lugar aqui, ou escrevam 1 sobre TR, ou P, como a gente tem usado, né? Período de retorno, tempo de recorrência, período de recorrência. Tá? Então, só tomem cuidado com isso aqui. Então, na expressão aqui, eu estou fazendo exatamente isso. Tá? Estou trabalhando com 1 sobre T, já como P. Tá bom? Mas se tiverem dúvida, né, façam, como eu estou falando, coloque o TR mesmo, não tem problema não. Então, aqui, né, a expressão aqui já foi, acho que para evitar problema, só para evitar problema, eu vou fazer diferente aqui. Vou colocar 1 sobre TR, tá? Senão, pode ser que gere confusão depois. Então, aqui, né, coloquei. Pronto. Então, 1 sobre TR. O TR nosso aqui é, né, como eu tinha dado 20%, o TR, então, é o inverso, é 5, né? Na verdade, eu fui e voltei, né? Só para deixar claro, faz, eu vi que dá a mesma resposta aqui, tá bom? Então, para ficar exatamente a mesma expressão, estou fazendo isso com vocês e encontrando o resultado aqui. Sempre fazendo aquela, né, estou com dúvida, né, mas já fiz a distribuição normal, será que o valor que eu estou achando não está coerente, pelo menos, né? Então, vocês podem vir aqui, como eu falei, ó, 1.644 milímetros pela distribuição normal. E Gumbel máximos, 1.607. O valor nunca vai ser igualzinho, né? Vai dar um valor aproximado. E só se não tiver coerência, e aí sim vocês fiquem atentos a isso, tá bom? Depois, a segunda questão fala aqui, então, do período, fala aqui do evento, continua sendo pergunta evento, né? Qual a precipitação total anual, que ocorre com um período de retorno de 70 anos. Então, aqui foi dado o período de retorno. Então, primeiro tinha sido dado probabilidade, aqui período de retorno. Já usei direto também aqui, ó. Ok? E encontrei um valor de 2.262,6 milímetros. E aí, né, um detalhe importante, tá? Se a gente for analisar aqui, né, a probabilidade, lembre-se o seguinte, né? Esse 1% aqui é a chance de estar acima desse valor, igual ou maior que esse. Esse 99% é a chance de ser igual ou menor que esse valor. Então, gente, tome muito cuidado com essas situações, tá? Verifique se tem lógica, o que você está calculando, se faz sentido ou não, tá bom? Na distribuição normal foi 2.101,1, né? Lembrando que lá a gente ia dar 2 respostas, né? Mas aqui, foi o que eu falei. Eu acho que se for falar de 2 respostas aqui, pode ser que até confunda vocês, mas tem como também a gente calcular 2 respostas, viu? Depois, se for o caso, eu mostro para vocês. Na outra questão aqui, quando a gente fala da terceira questão, qual a precipitação total anual? Ou seja, continua sendo evento, né? Depois eu falei de probabilidade, depois período de retorno. Então, vamos lá. Aqui é 40 anos, considerando um ano muito seco. Então, tem que tomar um cuidado aqui, que é o seguinte, ó. Se você usar, tá, aqui um artifício que a gente faz, e eu vou explicar por quê, né? Nós estamos trabalhando com uma equação, então, que permite calcular de forma direta valores maiores ou iguais, tá? Como são eventos de máxima, a gente fica até imaginando que são eventos, digamos,
extremos no sentido de maiores, né? Maiores que a média, por exemplo, assim, tá? Se a gente pensar dessa forma. E nesse caso aqui, a gente tem uma interpretação, né? Ela não fica muito boa para quando a gente trata de Gumbel máximos, mas já que eu usei naquela situação, eu vou comentar com vocês aqui também, né? Considerando o ano muito seco, tá? Considerando um ano muito seco, qual que seria a lógica aqui? Nós não usarmos essa expressão aqui de forma completa, tá? Mas por que de forma completa? Porque se a gente quer um valor que é acima da média, ou acima do μ aqui, né, que seria o estimador da média, a gente utiliza o menos P, que é o complemento, né? E se a gente quiser um valor que está abaixo da média, como é um período muito seco, a gente colocaria aqui, então, tiraria esse 1 menos P. Ou seria só o inverso, seria só a probabilidade. Então, se vocês olharem aqui, ó, eu calculei considerando 1 sobre P. Desculpa, P, ou 1 sobre TR. Tá? Nessa justificativa, né? Que é uma expressão originalmente para períodos, para eventos, desculpa, acima da média, e como está aqui nesse caso abaixo da média, eu tenho que fazer esse artifício para não mexer em toda a estrutura de cálculo que eu já fiz. Tá bom? Então, a resposta aqui coerente seria isso. Não seria o 1 menos P, né? Seria P. Se vocês quiserem aqui, ó, se eu trocar aqui por 1 menos P, o que vai acontecer? Vai acontecer um valor de 2.127,5. De qualquer maneira, não é que a resposta também está errada, cabe a gente interpretar, né? Como eu falei com vocês. Se a gente já calculou aqui 3%, na verdade não é 3%, né? O arredondamento aqui deu um pouco de diferença. Vou fazer como eu fiz também lá na normal. Então, seria 2,5% de estar acima desse valor. Ou 97,5% de estar abaixo. Mas olha só que estranho, né? Eu estou falando de um ano seco e de um evento que é próximo daquele anterior que eu já tinha calculado, com período de retorno de 70 anos, que é um evento de máxima. Tá? Então, por mais que exista isso aqui em termos de probabilidade, estaria correto em termos de probabilidade, mas se a gente tratar Gumbel máximos com um ano muito seco e falar que o valor ele é próximo dos maiores valores da série, não faz muito sentido. Tá? Então, é por isso que eu estou trabalhando aqui com P e não um menos P. Tá? Ou seja, eu estou pegando aquele valor, por isso eu faço essa transformação aqui, né? Essa alteração, essa pequena alteração aqui na expressão, para conseguir o valor, então, que está abaixo do estimador da média, né? Lembre que aqui não é média, aqui é estimador da média, o μ. Tá bom? Então, por isso que eu faço essa alteração aqui, lendo, entendendo, interpretando o que eu quero. Depois, eu venho, né, nessa situação de calcular a probabilidade, a chance de chover para um dado ano, precipitação total anual menor ou igual a 1.600. Mais uma vez, aqui toma muito cuidado. Por que tomar muito cuidado, gente? Porque aqui tem um detalhe, né, também, que é o quê? O que eu falei para esta expressão aqui, né, nessa equação, nessa situação da 4, ela não vale. Por quê? Porque o que eu estou fazendo aqui com esse argumento aqui, tá? Esse aqui é sempre, né, para calcular menor ou igual. Não importa se ele está acima da mediana, do estimador da média, né, ou abaixo do estimador da média. Ou seja, não importa se ele está acima ou abaixo de μ. Tá? Por quê? Porque da forma que é estruturado isso aqui, é para responder, né, menor ou igual. Então, aqui é como se tivesse escrito P
menor, igual. Tá? É o mesmo raciocínio da normal, Gumbel máximo, Gumbel mínimo, log normal. O argumento que vocês estão usando no roteiro para preencher a tabela, né, as colunas aqui correspondentes à distribuição, elas são sempre menores ou iguais. Sempre. Tá? Foi montado desse jeito no roteiro. Então, considerando esse detalhe, né, mais esse detalhe aí, a gente vem para cá. Ó. Então, eu vou escrever como? Vou escrever exatamente isso aqui. Exponencial de menos exponencial, menos alfa, x menos mi. E chego, então, em 79,47%. Tá? Quando eu vou fazer essa outra aqui, olha só o detalhe. Aqui fala o período de retorno de uma precipitação total anual maior ou igual a 1.100 milímetros. Então, o que acontece? 1.100 milímetros está abaixo da mediana, não importa. Mas olha só, o que acontece nesse caso aqui? 1.100, quando eu vou calcular, estou calculando isso aqui. Ó. Isso me fornece o quê? Menor ou igual. O que eu falei, não importa se é Gumbel máximo, isso vai ser sempre maior ou igual, menor ou igual, se eu usar esse argumento aqui, que é o que vocês devem seguir. Quando eu chego, então, nesse valor, não é o que eu quero agora, eu quero maior ou igual. Então, eu vou ter que fazer 1 menos P. Chamei isso aqui de P, chamei isso aqui de P asterisco. Né? De novo, esqueci do detalhe aqui. Aqui, na verdade, eu estou querendo o quê? O período de retorno, né? Então, eu vou fazer o inverso de qual? O inverso desse aqui, tá? Então, aqui eu teria em torno de, arredondando aí, 1,2 anos, né? Tá bom? Então, é isso que eu teria aqui, tá? Ou 1,18, se for trabalhar com duas casas, tá bom? Então, é isso que eu teria aqui. Então, isso, gente, é muito importante que vocês entendam, né? A questão conceitual, tá? Para e anotar esses detalhes, né? Esses argumentos que estão colocados no roteiro são para menor ou igual. A distribuição normal, como é que eu montei lá? Menor ou igual. O Gumbel mínimos, como é que eu montei? Menor ou igual. Gumbel máximos, como é que eu montei? Menor ou igual. Log normal, como é que eu anotei? Menor ou igual. Tá? E na hora de analisar Gumbel máximos, essa expressão está sempre para maior ou igual. Por isso que eu tive que fazer esse artifício nessa questão que eu acabei de, nessas duas questões que eu mostrei para vocês. Tá? Só esse detalhe aí que é importante vocês se atentarem. Tudo bem? Já vou abrir para pergunta. Vê só um instantinho. No caso de Gumbel mínimos, né, lembre, ó, tome cuidado, a expressão ela é similar, mas tem diferença. Gumbel máximos tem um negativo aqui antes. Gumbel mínimos não tem um negativo no LN, né? O Mi, ele é maior no Gumbel mínimo do que no Gumbel máximo, tá bom? Tome cuidado. O alfa é o mesmo. Então, quando eu vou calcular aqui, ó, eu estou usando o quê? Olha só que detalhe aqui, né? Importante. Essa expressão, originalmente, ela é Gumbel mínimos. Se ela é Gumbel mínimos, o que acontece? Esse valor, esse XTR, é sempre para menor ou igual. Mas por que agora mudou? Mudou porque é mínimos, é eventos de mínimos. A gente está adaptando um evento de mínimos para calcular a prestação total anual. Se fosse vazões mínimas no Gumbel mínimos ou vazões máximas no Gumbel máximo, como é recomendado, não teria que fazer nada disso, desse artifício, né? Seria mais direto. A não ser, como eu coloquei aqui, essa questão de ano seco, ano chuvoso e tal. Então, aí tem que tomar cuidado, tá? Mas Gumbel mínimos, então, o que acontece? Gumbel mínimos, o argumento para calcular a probabilidade, ele tem um na frente aqui, ó, um menos, mas ele é direto também. Menor ou igual também, não muda nada. Tá? Só que na hora aqui, ó, se as perguntas forem menor ou iguais, aqui está direto. Se as perguntas forem maior ou iguais, eu tenho que fazer
a inversão, tá? E eu vou explicar aqui, então, como é que eu fiz. Ó, nesse caso aqui, eu estou pegando 1 sobre P, né? Estou usando 1 sobre TR, desculpa. Estou pegando aqui o P, mesma coisa, tá? Só que ao invés de fazer, né, o 1 menos, ó, 1 menos, eu tirei, né? Porque dessa forma aqui, ficaria o quê? Ficaria para eventos de menor ou igual, de não excedência. Como eu quero de excedência, então eu troco e uso aqui o valor de... Uso aqui, então, o valor de invertido. Tá? Como eu falei, como a gente tem outros valores para comparar, o 1.644 na normal. Olha o que aconteceria se eu não tivesse feito isso. 1 menos, porque eu estou trabalhando com P já, né? Daria 1.165. Tá? Tá vendo a diferença? Opa. Vendo a diferença? Né? Então, aqui, só chamando a atenção disso, o valor é... Tiro esse aqui por questões de interpretação. Gente, aí não tem jeito, vocês têm que anotar essas observações, né? Senão vocês vão fazer confusão, tá? Depois aqui, ó, o que acontece? Na segunda questão, né? Segunda questão fala do total anual, né? Com período de retorno de 70 anos. Aí, mesmo esquema, né? Acabei colocando os dois aqui, tá? Só para vocês entenderem. E no caso aqui, ó, o que acontece? Aqui eu não falei de maior de excedência ou não excedência, não falei de período seco ou período chuvoso, tá? Por isso que eu estou apresentando para vocês as duas aqui, tá bom? E o que acontece? Se a gente for trabalhar com esse argumento aqui, tá? E trabalhar com as duas situações, o que ocorre, né? Quando a gente for tratar isso aqui, por exemplo, ó, 1 sobre 70 e o complemento dele, o que vai ocorrer? Um vai ser, né, 1% abaixo disso, menor ou igual a isso, ou 1% acima disso, maior ou igual a isso, usando essa expressão de Gambo-Williams, tá bom? 99% acima ou igual a esse valor, ou 99% abaixo ou igual a esse valor. Tá? Aqui eu peguei os dois extremos, então, e lembrando que, né, a expressão aqui, ela é a expressão original, porque eu não falei de excedência e não excedência, né? Eu tratei dela na própria análise final, tá bom? No caso da questão 3, qual a precipitação total anual esperada, né? Considerando um ano muito seco, deixa eu até ver se eu fiz aqui. Acho que eu não corrigi isso aqui, tá? Opa. 40, né? 40 anos aqui. Isso aqui estava errado, né? Na minha. Aqui, então, ó. Como é 40 anos, o que vai acontecer, né? De novo aqui, deixa eu consertar isso aqui. Como aqui é 40 anos, 2,5% e 97,5%. Tá? Então, aqui, ó, se eu quero tratar do ano muito seco, ok? Eventos de mínima, não mudo nada na expressão original, porque ele já é para mínimas, tá bom? E calculo aqui, ó, 1 menos, tudo certinho, mesma coisa, tá? E vou pegar aqui, então, e vou encontrar esse valor de 645,2. Aí eu pergunto para vocês, faz sentido? Faz. Vou até tirar isso aqui, não vou nem deixar ele, tá? Faz sentido? Faz. Por quê? Porque eu tenho aqui o quê? Que 2,5% de ser abaixo ou igual a esse valor, 97,5% de ser igual ou acima desse valor. É um ano para um ano muito seco? É. Tá? Porque eventos de mínima, Gambo-mínimos já é para eventos de mínima. Tá bom? Então, é direto. Não tem que fazer nenhum tipo de alteração. Quando eu chego aqui, na quarta questão, né?
A quarta questão fala da probabilidade, total anual menor ou igual a 1.600. O que eu vou fazer? Ó, vou calcular exatamente como está essa expressão aqui. Ó. Qual probabilidade? Desculpa. Igual está essa expressão aqui. Ó. Deixa eu ver se eu alterei aqui. Só um instantinho, gente. Tá. Aqui está errado, viu? Não tinha lembrado de alterar. Aqui, deixa eu só consertar aqui. 1 menos. Qual a probabilidade? Deixa eu ver um dado ano. Precipitação total anual menor ou igual a 1.600. Esse aqui, o argumento. Deixa eu ver se está certo aqui. Distribuição normal. Ah, tá. Tá certo, mas aqui 20,3 está abaixo da média, né? Então seria o complemento, né? Que tem que inverter aqui, então. Dado ano, total anual menor ou igual a 1.600. Deixa eu ver se eu fiz tudo certo aqui que eu mexi nisso. Ah, tá. Isso aqui está errado aqui, ó. Menos alfa. Deixa eu só conferir aqui uma coisa. Ah, tá errado aqui também, né? Tinha mais coisa errada. Só um instantinho, gente. Esse valor aqui não é 1.200. Estava errado o Mi, né? Mas se tiver errado o Mi, não dá certo nunca. Aqui também. Pronto. Aqui, então, ó. Como é, né? Menor ou igual, tá? Já é direto, né? Porque é eventos de mínima, tá? E tá, que é menor ou igual a esse valor. Esse argumento é preparado para menor ou igual. Por isso que está dessa forma, e dessa forma sai diretamente como está aqui. E eu tinha percebido pelo valor, né? Não faria sentido o que estava aqui, tá bom? É um valor que está acima da mediana, né? Para ser menor ou igual a ele, da mediana não, gente, desculpa, do Mi, né? Do estimador da média, para ser menor ou igual a ele, como é que pode ter, né, menor do que 20 e poucos por cento? Não faz sentido o complemento disso aqui. E na quinta e última, qual o período de retorno para uma precipitação total anual? Maior ou igual a 1.100. Então, vamos lá, né? 1.100. O que eu tenho que fazer aqui? Deixa eu ver se esse aqui também está trocado. Porque eu tinha mexido no outro e esqueci de alterar isso aqui. Tinha mexido o Gumbel Máximos primeiro. Então, aqui, ó, o que acontece? Eu tenho um valor, né, de 1.100. Tá? 1.100, usando esse argumento aqui, eu vou encontrar o quê? Uma probabilidade diretamente menor ou igual. Só que eu estou pedindo para vocês responderem com maior ou igual. Né? Então, se é maior ou igual, eu vou calcular com esse argumento normalmente, porque é argumento para menor ou igual, só que depois eu não respondo com ele, né? Eu respondo o quê? Eu respondo com o complemento. Então, eu pego resposta e faço 1 menos ela. E tenho, então, 84,40. Na verdade, como eu quero o período de retorno, né? De novo, eu não tinha colocado aqui. Eu vou inverter esse valor e não o de cima, né? Então, aqui eu vou ter o valor que a gente tinha encontrado, muito próximo disso também, né? 1,2, 1,18 anos, tá? Então, fica tudo certo aí para vocês, essas planilhas de Gumbel máximos, Gumbel mínimo, que estava faltando ainda a explicação, tá?
A gente tem um tempo aí. Eu vou abrir para perguntas agora, por favor. Fiquem à vontade. Vamos lá. Dúvidas? Ô, Flávio, Sim? no Gambel máximo, na 4, ele já sai o resultado de menor ou igual. Mas e se eu fosse fazer maior ou igual? Tá. Aí você faria isso aqui, ó. Você pegaria... Eu sempre vou colocando assim, né? Por exemplo, colocaria um P asterisco. Você calcula normalmente, tá? Porque isso aqui é para menor ou igual. Só que depois você faz o quê? Você pega esse aqui e usa o complemento dele, né? Por que eu explico assim? Eu acho mais fácil, tá? Mudar e usar o complemento do que mexer nesta equação aqui, ó. Tá bom? Do que mexer nessa expressão. Por isso que eu faço assim. Tá bom? Senão você teria que colocar aqui um menos. E eu acho, sei lá, eu acho mais fácil mexer aqui. Porque aí a gente não muda tanta coisa. Que aqui já tem que mudar, né? Já tem que mudar na XTR. Então, para não mexer em mais coisas ainda, eu prefiro mudar a resposta já, porque eu tenho ideia da interpretação, né? Que eu falei, vocês têm que ter ideia. Antes de começar a fazer, tem que ter ideia da resposta que vocês esperam, né? Se faz sentido ou não. Tá bom? Tá bom, ficou claro. Obrigada. Nada. Mas isso aí é treino que a gente tem que fazer, treinar, conferir, interpretar resultado. Normal isso aí. Às vezes fica meio confuso mesmo, né? Isso. Mais alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Entenderam mesmo? Entendemos mesmo. Oh, então tá bom, hein? Pessoal, então é o seguinte, eu vou... Tô tranquilo aqui, o Christian colocou aqui também no chat. Eu vou fechar, então, tá? Essa aula. E vou abrir mais uns 20 minutinhos só para explicar para vocês a questão, né? Mais é relembrar, né? A questão aí de dados de prestação, né? Como obter as informações e como verificar, né? Essas informações e como montar uma série histórica, tá bom?